Estamos no ar! Você está ouvindo, você está assistindo o podcast motorsports.com, edição 309. E mais uma vez você observa aqui ao nosso lado, ele já é da casa, viu, galera? Ele já vai ser presença constante aqui. Eu estou falando que Fred Sabino está mais uma vez entre nós, agradecendo mais uma vez ele vindo aqui bater um papo sobre Fórmula 1 com a gente. Fred, muito obrigado. E, como eu disse aqui, já estou até cavando aqui umas próximas vezes aí, hein? Pode contar comigo. Com certeza a gente vai chamar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo. Prazer estar com vocês. Vamos falar muita coisa aí, né? Fórmula 1, bastidores. Eu sei, você estava querendo já falar comigo há alguns meses, né? Desde a minha última visita. Eu falei, cara, vamos, quando a coisa acalmar, a gente fala. Eu prometi vir. Prometeu, e com certeza tem muita palavra. Carlos Costa mais uma vez aqui ao meu lado. E Fred, a gente está vivendo aí, Fred e Carlos, a gente está vivendo aí uma semana que pode ser decisiva de um novo tetracampeão mundial de Fórmula 1. Vou começar contigo, Fred, observando essa temporada, né? Será que em um dado momento a gente imaginava que esse título do Verstappen, né, que tem grande chance de ser confirmado nesse fim de semana, vocês imaginavam que o desfecho seria diferente? Você imaginava que poderia ter pelo menos mais briga, que poderia ter uma crise ainda maior dentro da Red Bull? Como que esse final, faltando 3 corridas, ou depois do GP de Las Vegas 2, era de alguma maneira inimaginável há algum tempo? Olha, domingo às 10 da manhã em Interlagos, nós estávamos lá, chovendo ainda bastante, Lando Norris largando na pole position, Verstappen 17º. Eu achei que pudesse, porque se a pontuação final daquele grande prêmio fosse a mesma das posições de largada, a diferença poderia cair para 18 pontos ou 19. Dependendo da volta mais rápida. Dependendo da volta mais rápida. Mas aí chegou na corrida, aconteceu o que aconteceu. O Max Verstappen deu um recado para todos nós, ó, papai está aqui, deixa comigo. Então, uma atuação excepcional, das melhores da carreira dele, se não a melhor, colocou os pingos nos is e agora é muito difícil que o Verstappen perca. Eu vejo muito difícil, porque aquela coisa, não só ele evitou que o Norris diminuísse a diferença, como ele abriu bastante. Sim. E o Norris, assim, é aquela coisa, se critica o Norris por alguma falta de decisão em alguns momentos, mas até analisando a corrida com calma, depois eu assisti com calma, até o momento da chuva mais forte, ele estava bem na corrida. Ele estava ali atrás do Russell, tentando o melhor ponto. Quando a chuva aperta, ele faz a ultrapassagem em cima do Russell, passou de passagem, e ele era o primeiro colocado entre os caras que não haviam feito o pit stop. Aliás, já haviam feito o pit stop. Só que aí veio a batida do Franco Colapinto. E aí isso foi uma ajuda enorme para o Verstappen, mas é lógico que depois da relargada, o Norris fez o favor de passar reto nessa cena e o Verstappen despachou o Esteban Ocon para abrir a vantagem que abriu. Então não dá para você colocar um arranhão na performance do Verstappen no Grande Prêmio de São Paulo. Fez 10 vezes a melhor volta, foi das 10 voltas mais rápidas, 9 foram dele. Então foi uma atuação épica, inesquecível. Aquele trademark, né, do grande campeão. Se a gente pega o Hamilton em 2021 em Interlagos, pega o Ayrton Senna em Donington, ou pega o Schumacher, muitas das coisas que ele ganhou tem o trademark dele. Então o Verstappen realmente deu passo, não está definido, a gente sabe que automobilismo pode acontecer tudo, mas ele deu passo, para mim, decisivo para se tornar tetracampeão. É engraçado como esse fim de semana do GP de São Paulo foi uma montanha-russa, né? E desde a sprint com ordem de equipe polêmica na McLaren, aí tem a classificação para a corrida principal, todo o cenário amplamente positivo para o Norris, só que o que o Verstappen faz é absurdo, né? E também ajudado pela questão da parada gratuita em decorrência do acidente do Colapinto, mas eu acho que os dois stints do Verstappen derrubam qualquer tese de sorte na corrida ou algo que vai. Mas só te acompanha, né? Tem isso. Assim, ele trabalha pra caramba e de repente alguém fala que você que é sortudo. Agora, tudo bem, assim, o GP de São Paulo já passou, mas uma questão que me passa pela cabeça, assim, se por um acaso, aí, ele não tem essa questão do Franco Colapinto, ou o momento do acidente do Franco Colapinto fosse em outro, em que todo mundo estaria em condições mais iguais. Algumas voltas depois, que aí o Verstappen provavelmente já teria parado. Com esse desempenho
que o Verstappen teve em São Paulo, apenas por si só, vocês acham que seria o suficiente para ele ganhar aquela corrida? Eu acho que ele, no mínimo, chegaria ali perto do pódio, talvez no pódio. Ganhar, eu já acho mais difícil, mas aquela coisa, se não joga, né? Aconteceu o que aconteceu, o Verstappen teve todo o mérito, ganhou ali e deu um recado para todo mundo, para o Norris, eu quero ser tetra e estou preparado para isso. Acho que é isso aí. Foi. Ele chegaria pelo menos próximo do Norris. Eu acho que a grande questão é essa, né? Porque uma vez que você tem a posição de largada, um na pole e outro em 17º, se chegar perto já é uma contenção de dano importante. Sim. Com 3 corridas por vir, tudo bem que tem uma sprint ainda. E já seria uma corrida espetacular. Já. Independentemente disso, mas é que ele fez ainda mais do que isso, né? Agora, quão exceção é essa corrida perto da situação do campeonato atual? Porque eu acho que ainda dá pra gente entender que a McLaren tem um melhor carro do que a Red Bull. O que a gente pode discutir... Isso a Ferrari também. Tem a questão, o atual posicionamento da Ferrari, se está no mesmo patamar da McLaren, ou se já passou, ou se a McLaren está, né? Como que a gente tem que avaliar essa corrida perante o restante das 3 corridas que nós vamos ter no campeonato? Eu acho que o Verstappen deve ser o campeão, mas vocês acham que para Las Vegas a gente vai ter ainda um pouquinho de Interlagos ou o campeonato volta ao seu normal pré-Interlagos? Verdade que Las Vegas é uma das corridas mais peculiares de todo o campeonato, porque, primeiro, o tipo de traçado é muito diferente dos outros, tem uma reta enorme, temperatura muito fria, pode ser até a corrida mais fria de todos os tempos, dependendo do quanto ficar, porque, segundo a previsão, a temperatura pode cair até 5 graus, para 5 graus. E o recorde é Canadá 78, foi 5 graus. Como cada carro vai se comportar no frio já é uma incógnita. Outra incógnita, circuito de rua, muros em volta, tem até trechos de curvas razoavelmente rápidas, tem outros que são curvas de 90 graus, enfim. É um circuito muito atípico, então é absolutamente imprevisível. Aí não é ficar em cima do mundo, sim. Porque Las Vegas realmente é uma pista muito imprevisível. No passado, a Ferrari andou muito bem, todo mundo achava que a Red Bull ia ganhar fácil, a Ferrari andou muito bem, não ganhou por um detalhe de safety car, inclusive, né? O Leclerc era para ter ganho essa corrida. Inclusive passou o Pérez na última volta. Nesse ano, eu vejo naturalmente Ferrari e McLaren como favoritas, mas essa questão da temperatura é muito delicada, assim, pode realmente causar surpresas. É curioso, porque o pessoal da própria Ferrari já diminuiu as expectativas para o GP desse ano em comparação ao que conseguiram no ano passado, né? Mas, assim, se a gente comparar a imprevisibilidade de Interlagos com a de Las Vegas, por mais que ambas sejam um pouco malucas, eu acho que a questão chuva altera muito o padrão. Com certeza. O que aconteceu em Interlagos é muito fora do padrão da temporada e mesmo que a gente tenha uma corrida também fora do padrão em Las Vegas, vai ser por motivos bem distintos. Embora, pelas peculiaridades que o Fred citou, acho que vai dar para esperar coisas interessantes nesse GP. Eu só acho que do ponto de vista de campeonato, o Verstappen pode até se beneficiar disso, com as velocidades de reta da Red Bull, a aceleração do carro e tudo mais, além do aspecto mental, né? Porque o Norris chega... Então, mas aí o Norris, assim, vocês acham Eu não que... vejo capacidade de reação nenhuma. Mas qual a consequência disso? Vocês acham que o que aconteceu em Interlagos, obviamente, machucou o psicológico do já combalido mental do Lando Norris? Vocês acham que isso, de alguma maneira, vai permanecer até o fim da temporada que vem? Ou carreiras são carreiras, na próxima corrida zera tudo? Olha, tem os dois lados da moeda, né? Ou o Norris ele se abate de vez, né? Mas embora ele não pode se dar o direito de se abater, porque a McLaren disputa o campeonato de construtores como favorita, inclusive, ou então ele mesmo pensa assim, bom, eu não esperava nem chegar aqui tão forte na briga pelo título, faltando 3 corridas, né? Eu vou correr e dane-se. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Eu acho que o Norris, na verdade, demorou muito para ele acreditar que era possível brigar pelo título. Agora que está praticamente perdido, talvez ele até chegue Um papel de franco-atirador. de franco-atirador e faça a corrida dele. Né? Não dá para saber, né? A cabeça do piloto é muito complicado. A gente já viu, por exemplo, o Leclerc fazer corridas espetaculares, aí fazer outras medíocres. Esse ano ele já está uma consistência bem maior, mas aí chegou no México e errou de novo. Então a gente nunca sabe o que passa na cabeça do piloto, né? O piloto está lá fechado no capacete. Agora, é uma corrida muito atípica. Já as outras duas, já fazendo uma previsão,
são corridas mais normais, porque não vai chover, né? Qatar e Abu Dhabi não chove. O Qatar tem muitas curvas de alta, porque é um circuito muito fluido, né, como se fala. Abu Dhabi já é um pouco diferente, embora eles tenham mudado o traçado 3 anos atrás, mas teoricamente a McLaren já fica como favorita para essas 2 corridas finais. Mas o Verstappen está com uma gordura muito grande. Eu não vejo ele perdendo o campeonato, a não ser que haja uma hecatombe, assim. Eu acho que a grande questão é essa. Do ponto de vista do Norris, eu acho que ele já meio que largou mão, assim. Vai correr a corrida dele, ver o que pode fazer. Talvez seja bom até para ele. É que assim, também o que tá em disputa agora? Entre McLaren, Ferrari e construtores. O Verstappen, a não ser que quebre, bata na próxima e por algum motivo o Norris ganha as 2 e Abu Dhabi chega ali com algum tipo de imprevisibilidade, mas já tá decidindo o campeonato. Porque Las Vegas, na verdade, é o que pode acontecer de muito absurdo, porque... Qatar e Abu Dhabi, em tese, é bem standard. Exatamente. Inclusive, o próprio Norris, no ano passado, bateu no começo da corrida. Em Las Vegas, o frio, temperatura de pneu, ele deu o carro. São os pneus aí com a temperatura. Então, aí é que tá. Vocês... Os muros estão aí. Em quem vocês apostam pra errar? No Verstappen ou no Norris? Exatamente. Essa é a questão. Exatamente. Verdade é que assim, o Norris fez uma temporada muito boa, ele se consolidou como um top contender ali, mas ainda falta para brigar por um título. Ainda falta. E a equipe também, acho que é importante. A McLaren teve algumas falhas de execução de estratégia ao longo do ano. Não tô nem me remetendo à questão da troca de posição da Hungria, mas... no Canadá eles também pensaram a vitória do Norris. Teve vários... É aquela coisa, uma coisa é você chegar lá para brigar na frente, outra coisa é você ter a execução perfeita para de fato ganhar de uma equipe consolidada como a Red Bull. Foi o que a Red Bull fez contra a Mercedes em 2021, por exemplo. Um passarinho azul do bico preto... muito conhecido no Brasil, né? Uma figura histórica do nosso automobilismo, me confidenciou em Interlagos que estava em Monza para acompanhar a prova lá na McLaren e que depois da corrida, depois daquele ataque do Piastri na primeira volta em cima do Norris, não com essas palavras, mas havia uma certa aura de arrependimento da Hungria. De Monza. Aqui o Piastri tentou... Sim. Mas o arrependimento da McLaren de não ter ordenado para o Piastri segurar a onda. Mas tinha que ter feito isso muito antes. Tinha que ter feito muito antes, mas o que parece que em Monza teria acontecido isso. Eles se conscientizaram em Monza. Parece que, sabe, foi exatamente essa expressão que esse passarinho azul do bico preto fez para mim. Porque me parece uma coisa, de repente, assim, a parte técnica, né, a área técnica da McLaren vai lá, se esforça, faz um carro que se torna o melhor do grid da Fórmula 1. E, de repente, quem comanda a equipe, não só o André Stella, mas as outras figuras, e aí a falta do que faz o Gil de Ferran hoje, mas, tipo, a gente tem o melhor carro, e agora? O que a gente faz? Para ganhar? A impressão que me passa é que a McLaren... demorou a acreditar que ela poderia ser campeã de pilotos. Ela focou muito nos construtores a temporada toda para melhorar a posição dela de construtores, quando de repente falou, estamos aqui na briga do título, e agora? E aí ela... que era para ter focado nos 2 campeonatos. Ela achou que não teria força para brigar pelo de pilotos, só que o tempo mostrou que ela tinha também. E aí faltou muita corrida. Poder de decisão para a McLaren chegar. Também, eu acho que ela deixou de contar com o azar do Verstappen na Red Bull, porque você tem que ter ali uma margem de erro para estar em uma posição de aproveitar eventual abandono ou batida. Supondo que o Norris chegasse na frente do Verstappen no GP de São Paulo e por qualquer motivo o Max zerasse em Las Vegas, já estaria em aberto o campeonato. Não. E outra coisa, a McLaren também não contava que a Ferrari fosse entrar nessa briga aí. Sim, acabou ajudando o Max. Acabou ajudando o Max a permanecer com essa gordura. Acabou ajudando o Max porque a McLaren se viu à espreita da Ferrari já. Porque, em tese, se você colocasse uma Ferrari entre o Norris e o Verstappen, seria bom para o Norris e para a McLaren. Só que a Ferrari chegou chegando mesmo. A McLaren nunca contou que a Ferrari fosse fazer 2 dobradinhas seguidas, no México e nos Estados Unidos. Isso é muito claro, assim. A Ferrari pegou todo mundo de surpresa. Até a gente mesmo. Ganhou Monza também. Sim. Até a gente mesmo. A gente fazia, até certa altura atrás, ali a gente fazia as contas de sempre o Norris ganhar corridas e o Verstappen numa posição X. Só que a gente nunca falava, mas é Ferrari, né? Então,
Agora tá aí brigando pelo título de construtor. Mas isso que é o bacana do campeonato, né? Um campeonato muito legal. Sim, provavelmente o Verstappen vai ganhar de novo, vai ser o título mais, tirando 2021, lógico, mas dessa sequência do Verstappen, vamos dizer, o de 2022 para frente, o título mais difícil dele. Sim. E que parecia ser o mais fácil, acabou sendo o mais difícil, né? Tirando 2021, e muitas equipes ganhando, né? 7 vencedores, sendo 6 vencedores duplos, né? O que não acontecia desde 81. É coisa. É muita coisa. E Era para ser. E tem outra coisa, né? O Verstappen tá para ser campeão de pilotos com a equipe terceira colocada no Mundial de Construtores, né? Isso não acontecia desde o Piquet em 83. Pô, O Max Piquet. Max Piquet. Tem uma ligação não só familiar. Agora, eu ia falar uma coisa que eu me esqueci. Vocês me lembraram, cara, o Felipe já foi numa corrida dessa, soltou a brincadeira que se um dia o Max e aquele Piquet tiverem um filho, podia botar o nome de Ayrton, né? Porque ia ser Ayrton, Piquet, Verstappen, né? Ia ser engraçado. Seria genial. Ele falou isso no ar, cara. Acho que não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, Fred, você imagina que esse período, né, de dominância... Eu fico muito preso àquela foto de uma das vitórias da Ferrari que o Zac Brown invade, né, meio que comemorando junto com a Ferrari, meio que a briga, parece que todos contra a Red Bull e tal. Mas você não acha que esse período tão vitorioso, Red Bull / Verstappen, o prazo tem validade ali, né? Vai se encerrar depois do GP de Abu Dhabi, e que a partir de 2025 o inimigo agora é outro, né? O nome daquele filme que eu esqueci também. Tropa de Elite. O inimigo agora é outro. Vai ser uma treta entre a Ferrari e a McLaren e a Red Bull vai ficar à margem dessa briga. Cara, não dá para saber. Por mais que o regulamento permaneça o mesmo por mais uma temporada, 2026 vai mudar, os próprios carros mudam. Não tem... Para quem viu a Red Bull dominando 22 e 23 e o começo de 24, ninguém imaginou que a Red Bull ia ter uma queda tão rápida. Mas ela também pode voltar, mesmo sem Adrian Newey, Jonathan Whitley, etc. Não dá para prever isso. 2023, eu lembro disso como se fosse hoje, cara. Eu tava no Bahrein na pré-temporada com a Mariana e o carro da McLaren estava muito mal. Era o pior. Era o pior carro. O Zac Brown passando com cara de enterro, o Norris cabeça baixa, assim, chegando cercadinho. A gente comentava entre nós, nossa, cara, a McLaren tá mal, não sei o quê. Chegou no meio do ano, a McLaren foi lá para cima. E hoje tá para ser campeão do mundo. Então a gente nunca pode prever. Até pegando esse gancho, falando um pouco sobre o Bortoleto, todo mundo fala, não, o Bortoleto fechou, o pessoal tá feliz e tal, mas é na pior equipe desse ano. Ninguém garante que vai ser a pior equipe. Pode ser também, ou pode não ser. Você vê, a Haas no ano passado era a pior equipe. Esse ano tá marcando pontos, pelo menos com certa regularidade. Já vai ficar na frente da RB, talvez. A Alpine fez tem um chefe de equipe de verdade. A Alpine fez um campeonato terrível até agora, foi com um pódio duplo. Tem um gestor de verdade, Alpine? Você vai falar também ou não? Não. Aí eu acho que tá mais difícil. Mas enfim, de qualquer forma, você vê como a gangorra tá muito grande. Então não dá para prever, ou assim, falar com exatidão o que vai acontecer. Mesmo a McLaren, esse ano, pré-Miami não tava tão bem. Tava ok, mas não era a McLaren do fim do ano passado. Então... Que todo mundo esperava que ia chegar com tudo. Exatamente. Então, falando sobre o Bortoleto no ano que vem, a Sauber pode ser a pior equipe? Pode, mas também pode não ser. De repente tem o Hülkenberg ali, eles podem conseguir um desenvolvimento. A Sauber vai ter mais horas de túnel de vento para desenvolver o carro de 2025. A gente não sabe. Então, a unidade de potência da Ferrari terminou bem o campeonato desse ano. Você vê a própria Haas, inclusive, fazendo bons desempenhos. E vão ter 2 pilotos novos e motivados ali, né? O Hülkenberg experiente, mas motivado, vê a boa temporada que ele está fazendo. Sim. E o Bortoleto que está fazendo tudo direitinho até agora, né? E o torcedor tem que entender isso. Até agora ele fez tudo direitinho. E ele tem o crédito de ser um estreante, né, numa equipe que está tentando se recuperar. Ele tem que fazer o feijão com arroz bem feito. Exatamente, passo a passo. Tentar não cometer erros e ficar ali mais próximo do Hülkenberg. Isso já vai ser bom. E aí, tentar beliscar uns pontos aqui e ali, pegar uma corrida com chuva, tentar alguma coisa diferente. É isso que ele tem que fazer. Eu ia pegar esse gancho mesmo do Bortoleto, Fred, para tentar desenhar o que deve ser
um rol de objetivos, digamos, do piloto brasileiro nessa primeira temporada, né? Eu até fiz um vídeo aqui com o Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, sobre isso, tratando do duelo interno com o Hülkenberg, que não é um cara fácil. O histórico dele contra companheiros de equipe é positivo para o Nico, em termos de classificação e pontuação no fim da temporada. A questão da equipe você já passou, mas coloco aqui um outro ingrediente, que é a expectativa dos fãs, né? Você pegou aí diferentes gerações de fãs, o Felipe destacou isso no vídeo que a gente fez. Agora talvez seja um fã diferente, porque não tem a memória do que foi o Senna, enfim, um novo público do ponto de vista de idade, inclusive, e de padrão de consumo de Fórmula 1. Como é que você prevê esse primeiro ano do Bortoleto? Eu acho muito interessante esse teu ponto, porque hoje o torcedor de Fórmula 1 mais... não gosto muito dessa expressão, mas eu não encontrei outra. O torcedor do nicho, ele entende que ele não tem carro para brigar por grandes coisas, pelo menos no momento. Na época que o Rubinho chegou pegou aquela bucha, na bucha de substituir, entre aspas, o Ayrton, ele pegou uma pressão absurda do Brasil inteiro. O Brasil ficou órfão do seu grande ídolo, e ele pegou essa pressão, enfim, e foi muito difícil. Mas se você analisar, o Rubinho também fez aquele período de Jordan, Stewart, ele fez ótimas corridas. Sim. Foi tanto que credenciou o Rubinho a ir para a Ferrari. Então ele teve uma carreira sólida até ali. O problema é que aqui exigiam que ele brigasse por vitória o tempo todo. Aí, como ele não tinha um carro também dos melhores, nas corridas em que ele teve chance de brigar, acontecia alguma coisa, etc., porque ele já tinha que brigar com um carro inferior também. Então, mas eu vejo com um outro momento. Eu acho que o Bortoleto vai ter uma certa compreensão. Lógico, o negócio é tentar cometer o mínimo de erros possível, né? Isso é normal, né? E tentar fazer o máximo ali perto do Hülkenberg. Tá, o máximo que der. Eventualmente superar aqui e ali. Se ele fizer um confronto equilibrado com o Hülkenberg, já é um belo primeiro passo. Do ponto de vista de qualidades do Bortoleto como piloto, agora já encerrando a campanha na Fórmula 2, com título ou não, mas enfim, um grande trabalho na F3, na F2, 20 anos de idade, me parece um cara muito inteligente. O que você vê aí que dá a ele um grande potencial para o futuro? Olha, há alguns anos já eu faço entrevistas com ele, enfim, conheço os pais, a família, o irmão, tudo mais. Eu sempre vi o Gabriel muito preparado, não só tecnicamente dentro da pista, mas fora da pista. Você vê que ele é muito consciente nas declarações dele, ele sabe exatamente onde ele está, o que ele representa, o que tem que ser o próximo passo. Você vê que ele, por exemplo, se acontece algum revés, ele sabe reagir, como aconteceu em Monza mesmo, na corrida que ele venceu largando de último. Ele cometeu um erro, mas ele logo cometi um erro, mas tem o fim de semana ainda, vamos tentar recuperar, e recuperou, sabe? Lógico, também deu uma sorte no safety car também, mas é aquilo que a sorte acompanha. Então, ele é um cara muito preparado, muito inteligente, amadurecido para a idade dele. Um cara que eu gosto muito, a gente tem sempre uma ótima convivência, e a gente torce por um bom desempenho dele. Acho que ele tem todas as ferramentas ali. Lógico, tem circunstâncias de mercado, tem circunstâncias técnicas que influenciam, mas eu vejo um cenário mais favorável para ele, assim, em termos de cobrança, expectativa e realidade e tal. Puxando outro novato aí, que está nos holofotes do mercado, que fim vai levar essa novela Colapinto, Red Bull, RB, Alpine, essas pendências finais de mercado de pilotos? Se eu pudesse casar um cinquentinho aqui, né, eu acho que o Colapinto seria o ideal para ele ficar na Racing Bulls, ali ao lado do Tsunoda, e o Liam Lawson para a Red Bull. O Liam Lawson, dos três, é o que mostrou mais qualidade até agora. Por outro lado, ele já se envolveu em algumas polêmicas aí. Eu não sei como a direção da Red Bull enxerga isso, se vê como uma coisa positiva, né? Ou se pode atrapalhar. Eles vão fazer um teste com o Tsunoda agora também, para ver. O Tsunoda é mais experiente, inegavelmente, fez uma temporada boa dentro das condições da equipe. Ele próprio já meio que arrefeceu um pouco aquele ímpeto dele, que o Tsunoda sempre entrava para xingar no rádio, um atrás do outro. Mas o Colapinto começou muito bem, também já deixou a marca dele ali no começo,
mas ainda dos três é o que tem menos experiência. Então, eu acho que seria um salto muito arriscado colocar na Red Bull direto. Eu vejo que quando se vê o Christian Horner indo no box da Williams e tudo mais, eu vejo as pessoas falando, não, Red Bull. Não, é o grupo Red Bull. Tem duas equipes. Então, pelo menos eu interpretei isso com uma situação muito mais para Racing Bulls do que para Red Bull. E na Alpine o Durham vai conseguir sobreviver, porque agora falam que o Briatore está querendo contratar o Colapinto. Eu não vejo mudança a essa altura, não. Eu acho que tudo bem, na Fórmula 1 os contratos servem para ser rasgados. Ainda mais o Briatore. Ainda mais com o Briatore, né? Enfim, mas eu não vejo uma mudança tão radical nesse momento, não. Voltando a falar do Bortoleto, e aí mais envolvendo esses pilotos que vocês acabaram de citar, quão justo vocês acham que, por mais que vocês falaram da régua, né, o desempenho do Bortoleto vai ser muito em relação ao Hülkenberg, mas quão justo vai ser para ele nós compararmos, eu acho que isso vai ser inevitável, a gente vai comparar também ano que vem, o desempenho do Bortoleto versus os novatos, essa leva de jovens que vão estar na Fórmula 1 em 2026 e 2025. Mesmo alguns deles já participando do campeonato desse ano. Versus Durham, versus Andrea Kimi Antonelli, Berman versus Berman. Quão justo, e se vocês acham que ele tem a obrigação de ficar à frente de algum deles? Não, acho que depende do carro, né? E principalmente da diferença entre um companheiro de equipe e outro. Vamos dizer, se o Kimi Antonelli tomar 1 décimo, 2 décimos do George Russell e o Bortoleto tomar 3, 4, 5 do Hülkenberg, a gente pode dizer que o Antonelli está fazendo um melhor trabalho, porque ele tem uma régua, 2 pilotos experientes, o Russell e o Hülkenberg. Se acontecer o contrário também, o Kimi Antonelli tomar meio segundo do George Russell e o Bortoleto andar ali colado sempre, a gente pode dizer que a referência interna. Companheiro, a referência interna seria, acho que a não ser que a Haas e a Sauber, por qualquer motivo, estejam muito próximos ali. Aí o Berman e o Bortoleto têm alguns arranca-rabos, mas eu acho que a Haas começa um pouquinho à frente, em tese. Não tem o troféu Rook of the Year, né? Mas eu acho que vai ser bem interessante. Podiam colocar isso, né? Custa nada, né? Se bem que tem campeonato que não tem. Esse ano não teve estreante, né? Foi todo mundo igual no grid do ano passado, né? Mas em compensação, ano que vem vai ter um monte, né? Que nem em 2019, né? É verdade. Subiram o Albon, o Russell, o Lando Norris e... O Leclerc era o segundo ano. O Leclerc era o segundo ano, mas tinha mais um. E o Latifi, que era da Fórmula 2. Que até fazia uma boa campanha na Fórmula 2. Mas na Fórmula 1, deixa pra lá. O buraco é mais embaixo. É um grande aliado de Red Bull e Max Verstappen em Abu Dhabi 2021. É fato. Gostem ou não. Bom, piloto de decisão, né? Exatamente. Agora a gente falou do GP de Las Vegas, né? Polêmico GP de Las Vegas, segunda vez em que... Já polêmico, Eric? Já por conta das suas questões... Só por causa da cerimônia? De bueiros, de... teve isso, segurança, tirando a torcida, é verdade. Lembra, né? O caos que foi a corrida, mas... E é o único evento em que a Liberty ela é a promotora, né? Por isso que tem todo um tratamento diferenciado. Agora, falando de Liberty e também de calendário, nós tivemos na semana passada a confirmação de que o GP de Mônaco permanece no calendário até 2031. Né? Você, Fred Sabino, curiosidade aqui, é do time que ama o GP de Mônaco, aconteça o que acontecer, você mantém ele no calendário, ou é daqueles haters que já devia ter saído faz tempo Não, hater não sou, não. O desafio da classificação é muito grande, a tradição de Mônaco é muito grande, eu não tiraria, não. Agora, lógico, não é a corrida mais emocionante do mundo, fica aquele trenzinho lá, não dá pra... E também, não precisa ser 880, assim, ou lover ou hater. Desespero nas redes sociais na semana passada. Mas você viu que o Eric sugestionou na pergunta. Eu tô tentando colocar contra a parede. Mas assim, eu não sou contra a realização do GP de Mônaco, não. Acho que pode ficar assim. O negócio também é que os carros hoje são muito grandes. O negócio, a pista é a mesma, só que os carros hoje são muito maiores. Você pega as minhas miniaturas em casa, eu vejo que da mesma escala, um 43, eu vejo um carro antigo e o carro atual parece um ônibus, assim. A gente vai em Interlagos e vê... McLaren do Senna, que o Hamilton guiou, cara, um carro é muito menor. Então, é outra coisa. Mas eu não tiraria Mônaco, não. Eu também não.
Você tiraria, pelo visto. Não tiraria. O que eu lamento, eu acho que é uma tradição ali, vai se acabar a partir de 2026, né? Que ia ser no mesmo dia das 500 milhas de Indianápolis e também... Vai das- ser essa tradição. Já variou também. Já, mas eu acho que seria... Essa tradição eu sou a favor de acabar, porque eu quero ver as duas corridas em paz. Não, mas você pode ver as duas corridas em paz. Não. A Quem gente tem que trabalha- Quem tem família e tal, precisa... Agora você tem família. Todo mundo tem família. Ah, tá. É fogo. Tudo bem. Mas o que pode proporcionar é você ter 3 finais de semana seguidos, o GP de Mônaco, as 500 milhas de Indianápolis e, olha isso, as 500 milhas de Indianápolis, o GP de Mônaco e as 24 horas de Le Mans. Bem melhor do que ter evento no fim de semana, mesmo fim de semana. É uma pena que tenha corrida de Fórmula 1 no mesmo fim de semana de Le Mans, né? Eu praticamente não gosto, Sim. porque o Le Mans é uma corrida muito importante, que dura 24 horas, obviamente, e você não consegue acompanhar. Também não vou ver as 24 horas grudado na coisa, né? Só meu irmão Rodrigo Matar conseguiu isso, mas enfim, isso é outro patamar. Mas de qualquer forma, tira as atenções, né? Pra você ver, a Ferrari compete em Le Mans, ganhou a Le Mans. Então, Há uma mobilização de todo mundo que gosta da Fórmula 1 também acompanhando isso eu Le Mans. isso eu acho um pênalti, assim. Eu não colocaria a corrida de Fórmula 1 junto com o Le Mans. E aí também evita até de um fator Nico Hülkenberg, que venceu o último piloto da Fórmula 1 em atividade, que venceu as 24 horas de Le Mans em 2015. Há 10 anos aí, né? Pois mas Quem disse que ele não vai pro pódio? não só vai para o pódio, como ganha. Ganha. Né? Então, a gente tem isso. E também, aparentemente, o calendário de 2026 também se desenha em que você vai ter o GP de Miami seguidinho, ou junto, ou antes ou depois, do GP do Canadá. Né? O que começa, graças a Deus, finalmente. Logisticamente, né, você vai ter ali um sentido de fazer uma paradinha nas Américas por 2 semanas. Você sofreu viajando para esses GPs? Não, mas é que a gente... porque a gente noticia, né? E Cara, mas assim, não há uma lógica no calendário todo. Cara, a gente tá aqui porque a gente gosta de corrida, a gente trabalha com isso, a gente gosta disso. Mas assim, 24 eu já acho muito exagerado. Eu acho que 22 já tava no limite, mas o meu ideal seria entre 20 e 22. 20 tá bom. Cara, MotoGP fez aí 20 corridas. Esse ano, cara, eu tô acabado, cara. A gente tá começando ainda um stint de 4. E não Isso só é pra quem importante trabalha, destacar. eu acho que é muita corrida pro fã também. Eu acho que Porque fica diluído, banaliza um pouco. Especialmente quando tem rodada tripla, eu acho que é over, assim. Não, assim, particularmente, assim, eu tive um ano muito complicado, assim, de estar cansado mesmo. Sim. De ser, a gente tá lá, estamos trabalhando, não estamos reclamando de trabalhar, não é isso, mas Sim. 24 GPs cansa muito, entendeu? Muito, porque... E você até, mesmo para encontrar pauta, para encontrar assuntos diferentes e tal, tudo bem, às vezes você tem grande prêmio que tem muito assunto, tem outros que... Não, imagina se esse campeonato fosse igual ano passado. Exatamente. Uma nota só. Verstappen Exatamente. para 24. Exatamente. Então, é uma coisa que eu acho que não vai ser repensada. Eles vão tentar aumentar até para 25 corridas assim. E se você para pensar, você tem 52 fins de semana no ano. 24 são de Fórmula 1. Aí você tira a pré-temporada mais 25. Já está metade do ano aí. Aí, no caso que a gente que trabalha, pega umas Stock Cars aqui e ali, Fórmula E, acabou que vai coincidir a Fórmula E com Fórmula 1, que já é outro erro também. Enfim, você não consegue descansar direito, você não consegue desfrutar como você gostaria de desfrutar, né, algumas coisas. E tem o staff das próprias equipes. Exatamente, eles fazem 2 equipes até, tem mecânico. Então, é um ano muito complicado, assim. Quem sofre muito mais é o staff do que o piloto. O Biali vai correr todo fim de semana. Não, eu, aqui no Brasil, eu já sofro, porque imagina quem tá, por exemplo, a nossa equipe de produção fora. É muita coisa, tanto que esse ano a gente teve revezamento aí da Mariana com o Killing e o Thiago Fagnani também, porque é impossível aguentar. Tanto voo para lá, para cá, hotel, etc. Cara. Não, e agora a sequência vai ser Las Vegas, sendo que a Fórmula 1 estava até outro dia aqui nas Américas. Então, Voltou para a Europa para ir para os Estados Unidos de novo.
E depois sai, pra mim, essa perna, né, Las Vegas pro Catar. Pertinho. Mas é Catar, pior assim de uma horinha. Cara, a pior de todos foi em 2021, que foi México, Brasil e Catar, numa tacada só. E aquele campeonato pegando fogo, sabe? 15 horas de avião até o Catar. Delícia. Não, 21 foi Abu Dhabi. México, Brasil, Abu Dhabi. Não teve Não, Catar. teve Catar antes. Pode do Alonso. O Alonso foi de Alpine. Ah, é? É a primeira corrida do Qatar na Fórmula 1. É, exatamente. É que o Qatar sai em 22 e depois Pois é. retorna no calendário. Então, eu acho que esse calendário deveria ser repensado para todos os envolvidos, assim, para a questão da marca, né, que você falou, para os profissionais que viajam com a Fórmula 1, que ficam exaustos no fim da... E piloto chega no cercadinho, também ele já não tem mais o que falar também no final. Principalmente agora que a gente tem um campeonato até que tá aberto e tal, mas chega no final, cara, tá todo mundo esgotado. Agora, você falou da qualidade da cobertura da transmissão, nós vamos entrar aqui numa seara em que todo convidado da Band, inclusive o senhor, quando esteve aqui, a gente falou na época, enfim. Uhum. A poeira baixou, é definido, a Fórmula 1 em 2025 será na Band. E eu queria saber a sua visão disso tudo que aconteceu, Fred, né? Porque você provavelmente foi um dos mais procurados até nas redes sociais, fãs, e o que está acontecendo? E creio também que o fluxo de informações ali também foi meio conturbado. O que você, como diria o grande Silvio Luiz, né, o que é que só você viu quando questionava algum repórter depois do gol? Bom, primeiro que no Grande Prêmio da Bélgica, que foi o último antes das férias, né? Foi logo depois que a gente teve. Foi quando que eu vim aqui a última vez? Foi agosto? Perto das férias, não me lembro exatamente. Perto das férias. Férias da Fórmula 1 em agosto, para quem perguntou. Tudo indicava que já estava tudo meio encaminhado para que não só fizesse 2025, como também ampliasse o contrato. Havia esperança ali até de uma renovação. Pelo que se dizia nos bastidores e tal, mas a gente sempre tem que tomar muito cuidado com isso, porque muita coisa se fala que não é verdade, etc. Nesse meio do caminho, entre a Bélgica e a Holanda, a Fórmula 1 parou, e aí quando voltou, vieram as informações aí de que ia mudar, já para o ano que vem. Eu não posso entrar em detalhes sobre contrato, os bastidores e etc., mas a mudança foi muito entre a Bélgica e a Holanda. Justo no período de pausa. Exatamente. Que entrou um novo player no mercado, né, nessa disputa, vamos dizer assim, e houve realmente o que foi noticiado depois, né? A gente lia, mas a gente logo depois teve uma posição oficial, né, internamente, mas assim, a mentalidade foi sempre continuar trabalhando. Essa posição oficial, só para deixar claro para quem está nos ouvindo e assistindo, qual que foi a posição e quando? Foi uma reunião com todos os envolvidos ali, foi pós-Itália? Foi por ali. E a posição seria de que estava havendo uma negociação para não prosseguir a cobertura. Exato. Tá. Mas não que estava certo ou que não estava certo. Negociando. Estava em andamento. Mas só que as notícias indicavam que já estava tudo certo, que já estava tudo... Mas não estava, porque não estava nem assinado o distrato, nem estava assinado o novo contrato. Uhum. Então, rolou muita coisa aí. Campo das palavras, via oral, no caso, né? Exatamente. Então, não estava nada assinado. Então, na nossa cabeça, assim, entre nós da equipe, vamos continuar trabalhando. Vamos continuar. A gente Até porque todo mundo é profissional. Não está na nossa mão, a gente tem que continuar trabalhando. E é isso. Isso eu acho que é interessante você tocar nesse ponto, porque muita gente acha que vocês sabem tudo. Tem um certo nível de negociação que está acima do patamar de nós, meros mortais. Exatamente, porque inclusive quando essas notícias são publicadas, não é da gente que sai internamente. Isso Sim. Cada empresa jornalística tem vários departamentos, né? Todas as emissoras de televisão do Brasil têm seus departamentos. Tem o departamento jornalístico, tem o departamento comercial, tem o departamento operacional. Então, tem vários pontos em que esse tipo de notícia sai. E, no caso, a gente, quando soube dessa situação que estava acontecendo, o noticiário já estava
por aí. Mas é porque o que sempre foi deixado muito claro, não estava nada assinado, nem para ficar ou nem para sair. Então, o que a gente fez foi continuar trabalhando, fizemos os grandes prêmios seguintes e tal, como vocês falaram, muita mensagem, e a gente vendo coisas publicadas que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo de verdade. Sim, tinha notícias que sim, eram verdadeiras, outras não. Enfim, muita coisa vazando, muita coisa. E a gente procurou manter a bola no chão, trocar passes e sair jogando. E aí houve esse acerto no fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo. E aí vamos ficar mais um ano, vamos ver o que vai acontecer, vamos continuar trabalhando, assim. Eu lembro que a gente até noticiou isso, né? Que seria o dia D ali da definição da Fórmula 1 na TV brasileira. Na Né? quinta-feira do GP de São Paulo de Fórmula 1 e na sexta-feira, perdão, nós tivemos a confirmação da permanência da Bandeirantes. Agora, do Grupo Bandeirantes. Você, nesse período todo, Fred, você viu mais apoio dos fãs, de alguma maneira pedindo que ficasse, não que fosse adiantar também, mas muito mais de apoio ou de, tomara que saia mesmo, graças a Deus, isso aqui. Olha, pelo que eu recebi nas ruas, ou mesmo em Interlagos, no fim de semana do Grande Prêmio, ou nas minhas redes sociais, foi muito mais apoio. Não existe unanimidade, não existe transmissão perfeita em nenhum lugar. A gente tenta fazer o melhor para que a transmissão saia o ideal. Tem vezes que a gente chega no final e fala, nossa, transmissão ótima, foi muito bem. Tem outras que a corrida também não ajuda. Aí tem vários fatores que influenciam a audiência, como o tempo na cidade, se está sol, se está chovendo, muita coisa que influencia o horário da largada. Mas a nossa mentalidade sempre foi entregar o nosso melhor e o retorno que a gente teve muito mais positivo. Sério. E assim, também ninguém é obrigado a gostar 100%. Tem gente que não gosta mesmo, porque não gosta. Fazer o quê? Legítimo, não tem jeito. O chato é quando começam a contar mentira que a gente falou ou não falou determinada coisa. Teve uma vez que eu, até depois eu me arrependo, né? Teve uma pessoa que teve uma informação que a Mariana deu sobre uma troca de motor do Verstappen, eu acho, isso aqui, não sei o quê. Aí ela falou no ar e eu coloquei na rede social. Aí a pessoa tweetou, mas isso você não vê na transmissão da Band, não sei o quê. Sendo que foi a própria Band que deu. Então aí eu até tive uma resposta meio mal criada, depois até me arrependi disso, apaguei, não falei palavrão, não falei nada, mas enfim, não deveria. Mas então você vê como às vezes a pessoa nem viu o que foi falado e já faz um julgamento errado. Mas enfim, na maioria das vezes o retorno é positivo. Mas é normal. Quando você não é mal educado, ou palavra de baixo escalão, ou seja, irônico de uma forma desagradável, tudo bem. Opinião, né? A pessoa pode gostar, desgostar do que quiser. Agora, eu acho interessante ter essa oportunidade de bater esse papo, definida a novela, né? Porque veio informação sobre não pagamento, não sei o quanto que você sabe disso, mas pelo que a gente apurou junto a fontes da própria Band, os pagamentos estão em dia, tudo normal. Está em dia. E teve uma outra história de que no GP do Canadá teria sido vetada a lapela do microfone. Não, isso é mentira, porque o equipamento do Jandy, nosso cinegrafista, não chegou até o Canadá. E lá estava a canopla da Band, o microfone, não sei o quê. E a gente teve que fazer com um equipamento emprestado no Grande Prêmio do Canadá. Então não tem nada a ver que não pagou, não vai entrar a logo na emissora. Até porque se não pagasse e fosse haver algum tipo de punição, não seria transmitido, simples assim. Exatamente. Na quinta-feira, a gente recebeu um e-mail lá... Colocar uma lapela branca no microfone. Uau, que bela punição. A gente recebeu um e-mail lá na quinta-feira do Canadá explicando que o equipamento não chegou. Essas coisas de aeroporto. Sim. Chegou e não tinha que fazer dessa forma. Você não perdeu a mala em nenhuma das últimas viagens? Não, eu só viajo para pré-temporada. Agora, tem esse tipo de coisa. A gente observa, né, o Fórmula 1 exatamente... Só uma coisa, depois foi recuperado, tá? Aquele kit. O equipamento chegou no domingo. Agora, o fato é assim, a gente, nos últimos, 10 anos, a Fórmula 1, ela se torna um produto, muitas vezes observado como um grande produto premium e outro, às vezes, um grande vilão, né? Acho que tem a ver
com o retorno que ela dá versus os custos que você tem em cima desse produto. Especialmente ele ganha um novo valor, né, depois que a Liberty Media chega, com a explosão do Drive to Survive, que eu acho que ajuda bastante, talvez até mais fora do que dentro do Brasil, né, mas aqui ajudando muito, modificando muito o perfil de quem assiste a Fórmula 1 no Brasil. Eu acho que a gente é consenso, um público mais jovem e mais feminino, né? Isso retroalimenta em rede social. Isso é muito positivo, né? Porque realmente durante um certo tempo o público da Fórmula 1 estava envelhecendo. Nada contra quem ficava antes, mas eu acho que precisava ter novos. Que é um sintoma de que talvez assim, o público está envelhecendo, vai chegar um momento que ele vai acabar e o esporte pode acabar. Aliás, Interlagos, a maioria de torcedores, pelo que a gente apurou, era feminino. Isso foi muito bacana de ver. Agora, como que internamente, Fred, a Band encara o produto Fórmula 1? Eu não estou dizendo isso para cobrar alguma coisa, podia tratar a Fórmula 1 melhor. A gente sabe como, eu acho que o retorno de vocês aqui mostra muito bem o comprometimento de cada um. Mas hoje, para o Grupo Bandeirantes, a Fórmula 1 se tornou ainda algo premium, que tem que ser o carro-chefe mesmo, ou acabou virando um problema pelo contexto da organização? Eu acho que internamente a gente encara como um produto premium. É lógico que houve questões que já foram divulgadas aí muitas vezes que atrapalharam a questão dos custos, né? Que realmente são complicados. E, inclusive, ele subia ano a ano, né? Inclusive, né? Então isso foi um complicador em dado momento. Mas a mentalidade da emissora sempre foi como produto premium. Tanto que eu edito... À toa que nunca deixou de passar em TV aberta. Exatamente. É só alguma coisa eventual, tipo, o acidente da Marília Mendonça, a gente teve que transmitir. Mas aí em qualquer lugar teria... E algum treino ou outro que batia com o Brasil Urgente, tudo mais, mas isso é coisa pontual. A cobertura das eleições também, que exatamente. Tem uma outra tradição. Exatamente. Mas sempre foi como produto premium, né? E eu edito todas as matérias que vão lá, em Jogo Aberto, Esporte Total, Band Esporte Clube, Show do Esporte, e Jornal da Band, Jornal da Noite, todas sou eu que edito. Então, o espaço sempre foi o mesmo e até eventualmente maior, em determinado tipo de corrida. E o espaço que o Grupo Bandeirantes dá no Supermotor, dentro do Band Esportes, já completa 20 anos agora, inclusive, é um produto bem consolidado. E pelo que a gente sente dentro da emissora, sempre tratado como um produto premium. E eu lembro que internamente todas as pessoas vieram falar conosco quando confirmou a permanência por mais um ano, que o ambiente estava feliz dentro da emissora. Então, lógico, dinheiro é dinheiro. A gente sabe como é difícil você chegar. E até porque hoje a TV aberta não tem mais a audiência que tinha antes. Mesmo assim, ainda a maioria dos brasileiros tem acesso à Fórmula 1 pela TV aberta. Então, a gente sabe do papel que isso tem. Mas nunca foi um peso, sempre um produto premium. O que vai acontecer depois, para 2025/26? É isso que eu ia perguntar agora. A gente não sabe. A gente acabou de ter a notícia que fica mais um ano e a gente vai continuar trabalhando. Não adianta a gente pensar uma coisa que não dá falta algum tempo para acontecer. Tomara que fique. No meu caso, quando teve essa situação vai e fica, eu sempre tive um retorno da direção da Band muito positivo, assim, inclusive com outras categorias que o grupo tem, Fórmula E, Truck, Stock Car, Porsche, enfim, tem tudo, NASCAR. Então, virou meio que a emissora do esporte muito. Sim, e não é só a Fórmula 1. Quando mesmo sem a Fórmula 1, sempre o retorno que eu tive, vamos continuar trabalhando bastante aí, tem as outras categorias, e vamos lá. E o fator Bortoleto, quanto que já impacta, quanto que já dá para mensurar? Porque agora tem o Brasil de volta ao grid. Não, sem dúvida é um fator importante, né? A gente não tem como mensurar a audiência ainda, porque nem estreou, mas até para não ficar nenhuma zona cinzenta aqui, o Grupo Bandeirantes voltou atrás da ideia de abrir mão do produto. O Bortoleto não tem absolutamente nada até porque não tinha contrato assinado. Exatamente, não tinha nada a ver com isso. É lógico que a perspectiva ajuda, mas dizer que foi por isso, não. Já o trabalho que existia nos bastidores não tem nada a ver com a questão do Bortoleto.
Mas daqui pra frente é bom tê-lo. Lógico, sem dúvida. Jornalisticamente, inclusive nas semanas seguintes, a gente editou vários materiais, já foram lá no Band Esporte Clube, Show do Esporte. A única entrevista exclusiva que o Gabriel concedeu foi para Mariana Becker, né? Ela foi virtual, né? A gente já subiu nas nossas plataformas e no fim do ano a gente vai fazer um especial sobre ele para a gente exibir em dezembro. Né? Pô, que legal. A gente está dando os primeiros passos aí na produção disso, que eu acho que é importante para o público conhecer melhor o Gabriel, né? Que dispensa comentários aí que ele vem fazendo. A gente não sabe se ele vai ser campeão ou não, mas independentemente disso, é o brasileiro que volta ao grid da Fórmula 1. Então, Jejum que não deveria ter acontecido tão longo. Exatamente. Então, a gente vai dar toda a cobertura máxima possível para ele aí nesse começo de carreira. Né? E do ponto de vista de anunciantes, já dá para ter isso ou é algo que vocês não... Eu não toco nessa parte. Mas é que eu pergunto por interesse, porque eu imagino que, óbvio, vai ter um interesse maior por ter um brasileiro. Sem dúvida, os parceiros aí que estão hoje, o plano é renovar e conseguir outros parceiros, enfim, mas eu realmente não entro nessa seara. Ah, mas vai rolar. Esperamos, torcemos. Agora, você falou desse especial do Bortoleto no final do ano na Band, mas você também terá novidades, acho que em 2025? Como é que... Conta essa história aí pra gente. A gente vai ter, no fim do ano também, uma retrospectiva da temporada. Essa retrospectiva deve dar trabalho de editar, porque foi uma temporada com bastante coisa. Vai ser um programa muito parecido no formato com o que foi o do Ayrton Senna, o especial do Ayrton Senna, com reportagens e... Enfim, a gente vai ainda... Tem que esperar a definição do título também para tocar. E no ano que vem, continuar, tentar melhorar o trabalho que a gente tem hoje, né? E vamos cobrir pré-temporada, foi uma ideia que eu tive lá em 2022, a gente exibir essa pré-temporada no Band Esportes, foi um sucesso, né? E ainda falando em Bortoleto, a gente vai exibir a decisão aí, pode ser decisiva aí, a etapa do Qatar, né? Em TV aberta? E isso eu acho que merece, inclusive, os parabéns, que não é toda vez que isso acontece. Tem ajustes ainda a serem feitos, né? A gente não pode anunciar ainda, mas o plano é esse, né? Estamos trabalhando. Tem grade. Grade é sempre um negócio chatinho, complicado, mas o nosso plano é fazer isso. E no ano que vem tentar realmente ampliar a nossa cobertura. Enfim, a gente não pode falar muito ainda, porque tem ainda férias também, preciso descansar, que eu tô quebrado, assim. Ficar com a minha filha um tempo também, que minha filha mora no Rio de Janeiro, ficar com ela, minha namorada também. Beijo, Beta. Opa. E pensar no ano que vem. Mas assim, com certeza a gente tem planos aí. Mas em âmbito pessoal, o senhor tem uma novidade para colocar aqui ou não? Não. Sim. Deixa naquela hora. Eu tô tão cansado que você levantou a bola, não fui capaz de cortar. Não, tem um livro aí que eu vou lançar no ano que vem com a Racer Books, né? De causos, bastidores aí da minha carreira. Isso é legal. Tô com 22 anos. Esse aí promete. Tem questões aí bastidores bem engraçados aí. Tem o dia que eu quase caí de avião, voltando de Daytona. Tem... Cair de avião de Daytona. Exatamente, fazer pouso forçado em Porto Rico. Teve isso. As entrevistas que eu fiz com os campeões, né? Até hoje foram 12 campeões mundiais que eu entrevistei. Cada um tem sua particularidade. Schumacher também foi um cara bem bacana que eu entrevistei. E outros casos aí de bastidores da saída da Fórmula 1 do Rio para São Paulo em 89, 90, coisas que eu descobri depois, né? Pô, que legal. Enfim, vamos... O Jobé Amaral, coitado, eu tô um tempão para fazer reunião com ele para definir tudo. O livro está pronto já, mas tem que ver alguns detalhes para a gente mexer e tudo mais, mas 2025 vai sair. E também tem o livro do Reginaldo Leme, que saiu agora numa edição especial e no ano que vem, no começo do ano que vem, vai ter um lançamento lá para todo mundo, já está à pré-venda pela editora Oficina 259. Eu já li uma parte e... Aliás, parte não, eu li tudo, né? Porque eu fiz a revisão de dados do livro, mas o livro físico ainda estou começando a ler, com certeza vocês vão gostar. Boa, esses dois aqui, eu tô muito ansioso. E agora a gente vai falar da maior e mais importante categoria do automobilismo brasileiro.
Chegou a hora de acelerar no momento Stock Car. Esse é o momento Stock Car, Carlos Costa. Ano que vem teremos equipe nova na Stock Car. Foi anunciada essa semana aqui a criação da escuderia Bandeiras. Apesar da equipe ser nova, tem um velho conhecido que vai estar no comando do time. Eu estou falando de Átila Abreu. Vencedor da corrida 600 da Stock Car. Bem lembrado, Carlos Costa, vice-campeão de 2014. E agora ele gravou para a gente, gentilmente, um depoimento sobre esse novo fato, esse novo projeto em que ele está envolvido. Muito bacana saber disso, mas vamos ouvi-lo. Bem, eu estou muito animado com esse novo projeto. É um projeto que eu já vinha desenhando há algum tempo, né? De alguma maneira eu participei aí da construção já de 2 equipes na Stock Car, a TMG, ali de uma maneira mais ali como conselheiro, talvez, né? Com a vinda do Thiago Meneghel, a época para o ingresso na equipe, mais recentemente na equipe do Polenta, da Poli, né? Dessa daí realmente eu atuei um pouco mais, construindo, trazendo os patrocinadores e tal. E aqui, devido a algumas outras situações aí extra-pista, eu vim incomodado, tentando buscar algumas soluções para problemas que a gente vinha encontrando, e entendendo esse novo cenário da Stock Car, com a chegada do novo carro e tudo mais, a gestão aí à frente do Lincoln e do Enzo Bortoleto, né, o caminho que eles querem seguir para a Stock Car, eu achei que fazia total sentido em construir uma nova equipe, a Escuderia Bandeiras, visando não só o lado ali do resultado em pista e tudo mais, mas todo o ecossistema que uma equipe e o automobilismo pode oferecer. Então a gente vai estar muito focado nesses pilares, gerar uma experiência única para todos os nossos parceiros e para os fãs do automobilismo. Falando um pouco da parte da equipe, obviamente a gente quer se consolidar como uma das principais forças da Stock Car. Estou buscando os melhores profissionais aí do segmento da área para que a nossa equipe comece muito bem fortalecida, né? Já tem alguns nomes que estarão com a gente no projeto, que no momento oportuno a gente vai estar anunciando. Um outro lado, obviamente, pelo fato de eu ser piloto, eu não quero participar da gestão no dia a dia. Eu não seria a função do chefe de equipe, mas sim um dos sócios fundadores da equipe. Então a gente vai ter uma gestão profissional, vai ter pessoas em cada segmento ali para cuidar dessa área. Então tem o corpo técnico, depois o pessoal dessa área de eventos e tudo mais, e a gente vai anunciando esses nomes assim que a gente puder. Esse foi o Átila Abreu, muito bacana essa novidade, Carlão. E agora, né, depois que ele mesmo explicou, ele esteve envolvido na criação da chegada ali da TMG, também foi um dos alicerces da equipe do Polenta, na Poli Motorsport. Agora me parece um voo mais independente do Átila Abreu. Então, em 2025, aí essa novidade no carro novo da Stock Car vai trazer também outros times. Muito legal ver isso, né? Sim, sem dúvida. E consolida aí, digamos, um lado empreendedor também do Átila Abreu, né? Você bem trouxe a história da TMG, da própria Poli Motorsport, com o Átila ainda muito vinculado à Shell no início dessa jornada toda. Agora ele voa mais alto e vai ser interessante ver como que ele vai conciliar essas coisas. Óbvio, um momento novo da Stock Car com o carro que vai ser introduzido, os modelos SUV em 2025, e a gente fica na expectativa. Provavelmente vai ser a carreira que ele vai seguir depois, quando ele decidir. É um cara inteligente, Sim. Vocês veem aí pela maneira com a qual fala, então deve ter bastante sucesso também. E o fim de semana nós tivemos a grande final da MotoGP e eu estou muito curioso, quero saber o que tem no podcast. Eu vou ouvir, acabando aqui, já vou ouvir o programa dessa semana, e quem também está assistindo a gente pode ver. É isso aí, podcast já no ar desde o final da tarde dessa segunda-feira, no YouTube aqui da Motorsport TV Brasil e, claro, também nos agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music. Podcast em parceria com a Yamaha Racing Brasil, tratando da final de 2024 da MotoGP, título de Jorge Martín, o primeiro campeão da história da MotoGP em uma equipe independente.
A gente teve ali no fim da era das 500 cilindradas o Valentino Rossi fazendo isso, mas na era MotoGP moderna ninguém tinha feito isso. Jorge Martin, portanto, emulando o feito mais recentemente conseguido aí por Valentino Rossi, só que, dada a conjuntura da era moderna, é um feito inédito. Ele que era piloto até este último fim de semana da Pramac Ducati. A Pramac não é mais Ducati já, agora é Pramac Yamaha. E o Jorge Martin vai para a Aprilia depois de ser preterido por Marc Marquez na escolha da Ducati oficial de fábrica com relação ao companheiro de Pecco Bagnaia, o então bicampeão do mundo, que foi batido por Jorge Martin nessa temporada 2024. Então teremos Bagnaia e Marc Marquez na Ducati oficial de fábrica, Jorge Martin na Aprilia, mas a gente falou, eu, Guilherme Longo, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e claro, Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade, sobre como esse título acabou se decidindo nesse duelo entre o Martin e o Pecco Bagnaia. Vamos dar um confere. Foi uma temporada onde a consistência do Martin, eu concordo com o que o Guilherme disse, fez toda a diferença. Foram 10 segundos lugares em GPs e mais 6 segundos lugares em corridas de sprint. E o Bagnaia teve 2 segundos lugares, 2 em 40 corridas. Né? Então, ele venceu de 11-3 em GPs completos, mas e empatou 7-7 em corridas de sprint. Mas se o campeonato fosse só de sprint, quem ganharia seria o Martin, por uma diferença até mais razoável. Eu anotei aqui, seriam 53 pontos de diferença, mas se fosse só GP, quem ganharia seria o Bagnaia, revertendo esse resultado. Então, a consistência do Martin fez diferença. Ele obteve 30 pódios em 40 corridas. 30 pódios, né, mostrando a supremacia da Ducati. O Bagnaia obteve 26 pódios e 8 zeros contra 5 zeros do Martin. Então, eles se equivaleram, inclusive nas corridas sprint, mas a constância do Bagnaia não foi tão grande quanto a do Martin. E essa diferença de 25 para 20, ela, em algumas outras modalidades, no motocross, de 25, 22, né? Então, na corrida sprint também a diferença é de 3 pontos. Então, a diferença de 5 pontos eu acho válida. Acho o campeonato, a distribuição de pontos, são 140 pontos para os top 15, acho bem distribuído. E se você for olhar as 40 corridas, somando essa pontuação na mesa, foram 3.640 pontos ao longo de 2024. E a diferença do primeiro para o segundo foi de 10 pontos. Fred, eu quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez, e aquilo que eu falei no início realmente existe. A gente vai chamar mais uma vez, quem sabe esse ano ainda, né, para fechar a temporada da Fórmula 1, que eu acho que não foi como em 2021, mas eu acho que tem grandes histórias tanto quanto. Muito então, boas a gente vai voltar aqui, vai voltar a encher o seu saco para você vir para cá. Caramba, saí ileso. Achei que ia ser mais complicado. Temos que fazer uma diretamente do Rio de Janeiro, na praia, com aditivos e pautas mais espinhosas. O que você quer dizer com aditivos? Uma cervejinha, Não, Bora? não, com certeza. Não, cara, vou sair de férias dia 23 de dezembro, vou sumir. Vamos passar aqui o requerimento. Mesmo sem o Fred, a gente passa aqui o requerimento da direção da casa. Não, mas eu acho que ele abriria uma exceção ali na programação para... Não, nem a pau. Vocês podem botar cerveja da próxima vez, assim. Mas a gente vai pedir aqui a direção Rio de Janeiro, praia, cerveja, petiscos e afins. Até porque temos um evento, a Motorsport Network tem um evento no Rio de Janeiro ano que vem. Sim, a próxima edição do Electric Days vai ser na Cidade Maravilhosa. E reiterando aqui o agradecimento ao Fred Sabino. Valeu, gente. Carlos Costa, mais uma vez, aqui atrapalhando, quer dizer, ajudando a nosso podcast. E você que acompanhou a gente até agora, um grande abraço. Acompanhe o motorsport.com nas redes sociais, o site também. Então, ative as notificações, porque olha só, se você tivesse apertado as notificações, teria sabido que o Fred Sabino estaria aqui, tá legal? Um grande abraço a todos e tchau, tchau.